Descobrido o amor inesperado. Milionário rejeita a riqueza, mas encontra faxineira emocionante. Rafael, um jovem milionário de apenas 28 anos, se via cercado por luxos que não preenchiam o vazio dentro de si. Festas extravagantes, carros de luxo e uma conta bancária recheada não eram suficientes para aquecer seu coração. Ele sempre sentiu que a verdadeira felicidade estava distante, como um sonho quase inalcançável. E naquele dia, ao sair de uma reunião de negócios, uma tempestade furiosa desabou sobre São Paulo, como se o céu estivesse refletindo sua tempestade interna. Ao invés de se abrigar em um hotel de 5 estrelas, Rafael decidiu se refugiar em um pequeno comércio familiar em Heliópolis, onde a vida pulsava com uma intensidade diferente. Ao entrar no local, foi recebido por Ana, uma faxineira de 35 anos que lutava diariamente para criar suas 3 filhas. O comércio exalava o cheiro do pão quente recém-saído do forno e o som da risada das crianças que corriam pelo local. Rafael, ensopado e sem saber o que fazer, trocou de roupa com um dos funcionários, como se aquele gesto simples pudesse livrá-lo das pressões do mundo que carregava nas costas. Ana, sem saber seu verdadeiro nome, viu ali um homem comum cuja vulnerabilidade a tocou profundamente. Ele não era apenas um rostinho bonito, suas palavras eram sinceras e seu olhar carregava uma tristeza que ela reconhecia. As conversas entre eles fluíam, e logo a amizade se transformou em algo mais profundo. Rafael começava a entender o valor das coisas simples, enquanto Ana se via admirada pela sinceridade daquele homem que parecia tão diferente dos outros que costumava conhecer. Palavras trocadas entre sorrisos tímidos e olhares que duravam um segundo a mais diziam mais do que qualquer declaração. Mas a vida não demora a mostrar suas garras. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A revelação da verdadeira identidade de Rafael abalou o mundo que haviam construído juntos. A distância social que antes parecia uma ilusão agora se tornava palpável. Ana começou a sentir o peso do preconceito, não apenas da comunidade, mas também de si mesma. As filhas inocentes tornaram-se alvo de comentários maldosos, e a esperança que ela sempre havia cultivado ficou ameaçada. Rafael, por sua vez, enfrentava a rejeição de amigos que não entendiam sua escolha, que o viam como um traidor das normas sociais. O amor deles, uma bela flor que brotava em meio ao concreto, se tornava um campo de batalha repleto de desafios e desentendimentos. Rafael precisava decidir entre o mundo que sempre conheceu e a autenticidade que encontrou em Ana. E em meio a tudo isso, um antigo conhecido de Rafael aparece, pronto para expor o relacionamento com Ana e provocar um escândalo que poderia separar os dois para sempre. A pressão aumentava, e agora a luta por amor e dignidade se tornava inadiável. O que cada um escolherá? O futuro deles estava prestes a ser decidido, e a história estava apenas começando. Rafael caminhava pelas ruas de São Paulo, a chuva misturando-se às suas lágrimas. Ele não conseguia tirar Ana da cabeça. O que era aquele amor que brotava entre eles, como um milagre inesperado em meio a tanta desilusão? Mas a verdade sobre sua riqueza e o escândalo que se aproximava pesavam como uma âncora no seu coração. Ele queria correr para Ana, abraçá-la e dizer que não se importava com o que os outros pensavam, que a amava com toda a sua alma. Mas ele sabia que a situação não era tão simples. Ana, por sua vez, estava em casa com as filhas ao seu redor. As risadas infantis que normalmente iluminavam seu dia pareciam ecos distantes naquelas horas sombrias. Ela pensava em Rafael e não conseguia entendê-lo completamente. Como poderia escolher alguém como ela? A notícia do passado dele corria solta entre as vizinhas, e ela se sentia engolida pela vergonha que parecia se espalhar como fogo em palha seca. Como explicar às suas filhas que o amor, que deveria ser uma alegria, agora era uma fonte de dor e confusão? Naquela noite, enquanto observava as estrelas através da janela, um pensamento cruzou sua mente. E se esse amor fosse uma ilusão? O medo a consumia. E se de verdade, ele fosse como os outros homens que havia conhecido, prontos para abandoná-la ao primeiro sinal de problemas? Ela queria acreditar que Rafael era diferente, que havia algo sincero em sua devoção. Mas o peso das dúvidas era difícil de suportar. Quando a manhã chegou, Rafael decidiu que precisava tomar uma atitude.
Ele precisava se encontrar com Ana, mesmo que só para tentar esclarecer as coisas. Não passavam sequer algumas horas desde que havia recebido a intimidação do antigo conhecido Paulo, que estava determinado a tornar sua vida um verdadeiro inferno. Ameaças vinham de todos os lados, mas Rafael não iria deixar que aquilo parasse. Mais importante ainda, não permitiria que Ana pagasse o preço pelas suas escolhas. Ele chegou ao pequeno comércio e encontrou Ana no balcão, com as mãos empoeiradas de trabalho, o olhar distante. O cheiro do pão quente ainda pairava no ar, mas naquela manhã, ele parecia menos acolhedor. Ana começou ele, timidamente. Ela o olhou e por um momento o mundo ao redor desapareceu. Mas logo a desconfiança tomou conta do seu olhar. O que você está fazendo aqui, Rafael? O que mais você pode me dizer que eu não saiba? Rafael sentiu um aperto no peito. Eu só quero que você me ouça. Não se trata de quem eu sou, mas do que eu sinto por você. As palavras voaram no ar entre eles, pesadas e silenciosas. O desejo de antes havia se transformado em uma pressão agoniante. Ana balançou a cabeça, tentando afastar a emoção que subia. Você não entende. É fácil para você falar de amor quando seu mundo é tão diferente do meu. As pessoas não aceitam isso. E eu não quero que as minhas filhas sofram por conta de um romance que pode nunca dar certo. Ele avançou um passo, mais confiante agora. Se você me der uma chance, prometo que não deixarei que nada a atinja. O que Paulo está fazendo eu não posso permitir que ele destrua o que temos. Mas Ana desviou o olhar, e a barreira entre eles parecia aumentar. A luz de esperança que antes iluminava seus rostos agora parecia uma chama prestes a se apagar. Rafael, por favor, pense bem. Você pode ter tudo. Eu tenho apenas isso. Seu dedo apontou para o chão, o comércio, as filhas. Eu não posso ser um obstáculo na sua vida. As palavras cravaram fundo no coração dele. Ele não sabia o que fazer. O futuro deles estava em jogo, e o tempo não esperaria. Rafael sentia que o amor entre eles dependia de uma escolha. E a escolha que cada um faria mudaria suas vidas para sempre. E enquanto ele se preparava para lutar pelo que queria, uma nova mensagem chegou a seu celular. Era um aviso de que Paulo estava a caminho. A batalha estava prestes a começar. O que Rafael faria a seguir? Rafael sentiu o coração acelerar ao ler a mensagem. O nome de Paulo parecia um tabu em sua mente, um lembrete constante de que o passado nunca iria ficar para trás. Enquanto seu cérebro lutava para processar a ameaça iminente, ele percebeu que o tempo se esvaía como areia entre os dedos. O cheiro do pão fresco, que antes parecia uma promessa de acolhimento, agora apenas reforçava a tensão no ar. Ana, ele começou de novo, tentando encontrar as palavras certas. Queria convencê-la de que não havia nada que pudesse separá-los, mas a incerteza o estava consumindo. Você precisa entender que eu não vou desistir de nós. Não importa o que aconteça. Ela olhou para ele, os olhos a brilhar com uma mistura de medo e carinho, mas também com uma frieza que ele não queria reconhecer. Rafael, você não sabe o que está dizendo. A sua vida é tão diferente. Você tem um mundo lá fora que eu nunca vou fazer parte. E eu não quero arrastar minhas meninas para isso. A determinação do amor dele pareceu embaraçada pelas dúvidas que pairavam entre eles. Um silêncio profundo se estabeleceu, preenchido apenas pelo som da chuva fina que começava a cair. O mundo à sua volta desmoronava, mas para Rafael, tudo o que importava era aquela mulher à sua frente. Então, ele decidiu que não poderia esperar mais. Com a voz firme disse, eu vou conversar com Paulo. Chega desse jogo. Não quero que você e suas filhas sejam afetadas por algo que eu causei. Dona de um coração forte, você merece mais do que ser uma sombra do meu passado. Ana pareceu balançar, uma mistura de esperança e frustração. Você acha que vai resolver tudo assim? Isso pode acabar com você com a gente. Então que seja, Ana. A raiva fervia dentro dele. Se Paulo me quiser, que venha. Eu não tenho medo dele, e não vou deixar você sofrer por causa de um escândalo que não é seu. Os olhos dela se encheram de lágrimas, e Rafael percebeu que o amor que havia por trás daquela dor era puro e vulnerável. Ele se aproximou, sentindo a necessidade desesperada de tocá-la, de unir seus mundos, mesmo que apenas naquela fração de segundo. Mas antes que pudesse levantar a mão, um estrondo no fundo da rua cortou o ar como um trovão. Ele virou-se rapidamente e viu uma figura se aproximando sob a chuva. A silhueta era inconfundível, Paulo. A raiva em seu olhar incendiava ainda mais a tensão do momento. Ana, percebendo também, retrocedeu, como se estivesse tentando se proteger do próprio destino. Rafael, por favor, não faça nada impulso. A voz de Paulo ecoou como um sussurro ameaçador entre a cortina de gotas. Em vez de buscar brigas, por que você não pensa nas consequências?
Eu só quero uma conversa. Rafael apertou os punhos, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele queria ser forte, queria se tornar o homem que Ana precisava, alguém que não deixava que seu passado determinasse seu futuro. Mas aquela conversa estava longe de ser civilizada, e ele tinha certeza de que as palavras de Paulo trariam mais do que apenas palavras. Você não vai machucar Ana, ele disse, segurando a respiração. O olhar de Paulo era como uma faca. Oh, meu caro Rafael, você não percebe que já machucou? Você só não sabe como ainda. A batalha emocional que estava prestes a acontecer era uma tempestade em um copo d'água, e Rafael sabia que diante de Ana, ele tinha que mostrar não apenas coragem, mas também que o amor verdadeiro nunca se entrega. Enquanto a tensão se intensificava, um grito ecoou das crianças dentro da loja, chamando a atenção de todos. Rafael sentiu a certeza de que suas escolhas estavam prestes a se desdobrar em algo que poderia mudar suas vidas para sempre. A pergunta que pairava no ar era clara: até onde ele iria para proteger o que havia construído com Ana? E em um momento de vulnerabilidade, Ana sussurrou: por favor, não faça nada que possa nos machucar. Com Paulo à espreita, a sólida construção do amor que eles tinham seria testada de maneira inesperada. O que realmente estava em jogo se tornaria claro nos próximos minutos, e a escolha de agora em diante poderia ser a mais difícil de suas vidas. As gotas de chuva caíam sobre eles, criando uma melodia sombria que ecoava na mente de Rafael. O olhar de Paulo, ameaçador e repleto de desafios, fazia seu corpo tremer de adrenalina. Ele sentiu que não tinha mais volta. Era a hora de enfrentar os fantasmas do passado. Você tem coragem, rapaz? Paulo disparou com um sorriso sarcástico nos lábios. Mas coragem não é suficiente para sobreviver no meu mundo. Aquelas palavras cortavam o ar como lâminas afiadas. Ana, detrás de Rafael, fez um movimento involuntário como se quisesse se esconder, e isso o atingiu mais do que qualquer soco. A ideia de que a presença dele poderia ferir aqueles que amava o deixou em um estado de desespero. Não somos mais parte do mesmo mundo, Paulo. Rafael gritou, a frustração saindo em forma de rage. Eu escolhi a Ana e as minhas escolhas não incluem você. Paulo deu um passo à frente, como se tivesse um domínio total sobre a situação. Escolher a Ana? E se a sua escolha acabar com a vida dela e daquelas meninas? Estou aqui para avisá-los. O seu passado não será ignorado. As palavras do homem ecoaram contra as paredes da loja, e o silêncio tenso se seguiu. Havia uma multidão agora, pessoas atrás das janelas, todas com rostos preocupados. As crianças que antes estavam brincando animadas, pareciam perceber o ar pesado que cercava o trio. As risadas se transformaram em olhares ansiosos. Rafael olhou para Ana, que o observava com um semblante grave. Teve certeza de que ela também estava sentindo o peso da iminência. Havia algo na fragilidade do momento, uma intuição de que ainda havia muito a ser revelado. O coração de Rafael pesava como chumbo, mas ele não recuaria. Deixe-me falar com você a sós, Paulo, ele propôs, falando com um tom que tentava equilibrar ambas as partes. Precisamos discutir isso longe delas. Não vou deixar que suas ameaças tirem a paz que eu conquistei. Ana prendeu a respiração, mas antes que pudesse protestar, Paulo aceitou o desafio. Uma conversa. Mas garanto que você vai entender que esse amor que você tanto defende pode custar muito caro. Rafael não sabia o que esperar. A ideia de se afastar de Ana o deixava inquieto. Mesmo assim, ele sabia que precisava fazer isso. Um sinal de esperança ofuscada se acendeu em sua mente. Talvez, se ele fosse corajoso nesta conversa, pudesse proteger o que mais amava. Ao se afastarem, Ana o segurou pelo braço, com os olhos repletos de insegurança. Por favor, tenha cuidado. Não deixe que ele manipule você. Ele acenou com a cabeça, tentando transmitir calma, mesmo sem acreditar totalmente em suas próprias palavras. Vou voltar para você, eu prometo. E assim, eles se distanciaram. Rafael sentiu o açoite da chuva em seu rosto enquanto seguia Paulo para um canto mais escuro da rua, onde a luz da loja pouco penetrava. O eco de risadas distantes e a visão de Ana à distância o mantinham em foco. O que ele não esperava era que, enquanto misturavam segredos e ameaças, uma revelação dolorosa brotaria entre eles como um fantasma. Você deve entender, Rafael. Paulo começou com um tom diferente, quase sombrio. Eu não estou aqui apenas para você, mas para sua família. Rafael parou, as palavras soando como um eco sinistro. O que Paulo queria dizer com isso? A tempestade estava apenas começando, e ele se sentia cada vez mais cercado por um abismo escuro. E no fundo, uma pergunta ressoava em sua mente. Até onde Paulo estaria disposto a ir para manter seus segredos? E qual era o preço que ele teria que pagar por amar Ana?
Rafael respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que estavam tão bagunçados quanto os pingos da chuva que se misturavam ao seu suor. Ele sabia que tinha que se manter firme, mas a menção da sua família a atingiu como um balde de água fria. O que Paulo queria realmente? Me conte o que sabe sobre eles. Rafael exigiu, a voz tremendo de raiva e desespero. Paulo apenas sorriu, aquele sorriso que Rafael já conhecia bem, um sorriso que escondia um predador por trás de uma máscara encantadora. Parece que a vida resolveu pregar peças em você, não é? Cada escolha vem com consequências, meu amigo. Você esqueceu que as escolhas que você fez até aqui nos envolveram a todos? Rafael sentia o coração disparado, a adrenalina pulsando em suas veias. Eu deixei isso para trás. Eu não sou mais aquele cara. Ele gritou, energizando-se com a impulsividade do momento. Não tenho medo de você. Medo? Não, Rafael. Você não precisa ter medo. Você deveria estar preocupado. O tom de Paulo era mais suave agora, quase hipócrita, e Rafael viu os olhos dele brilharem à medida que ele começou a desvendar os segredos que guardava. Ana, criança dela, como você se sente sabendo que um passado que você tentou enterrar pode se refletir na vida dela? Rafael se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele sempre soube que seu passado tinha uma sombra, mas a ideia de que poderia afetar Ana e a sua família era uma pancada que o deixou sem ar. O que você sabe? Ele perguntou, quase em um sussurro, impotente diante daquela realidade. Eu sei muito mais do que você imagina, querido amigo. Conheço cada detalhe da vida que você tentou apagar. Sei do que você é capaz quando está encurralado. E acredite, seus demônios ainda estão muito vivos. Paulo aproveitou cada momento, cada reação de Rafael, como se fizesse parte de um teatro cruel. Um frio percorreu a espinha de Rafael. Era verdade, ele não poderia escapar delas. Pneus girando em um velocímetro quebrado, a mente trabalhava. As mãos começaram a tremer, e seu olhar se fendeu com a mistura de raiva e desespero. Lembrou-se da expressão ansiosa de Ana, suas noites em claro, seus medos guardados, e tudo que eles estavam construindo juntos. Você quer me desestabilizar, Paulo? É isso que você deseja? Pois saiba que eu não vou permitir. Farei qualquer coisa para proteger a Ana. As palavras saíram de sua boca como um desafio, mas no fundo, o desespero começava a tomar conta. Qualquer coisa. Isso é uma promessa perigosa, Rafael. Todos têm um preço. E parece que você já está prestes a pagá-lo. O que vai fazer quando seu passado aparecer à porta de sua casa? Se você não fizer o que eu quero, coisas ruins vão acontecer. A intensidade da conversa fez Rafael sentir-se preso entre a raiva e o medo. O olhar de Paulo girava como um ciclo vicioso. Uma parte dele queria socar a cara daquele homem, mas outra parte sabia que isso não resolveria os problemas. Afinal, Paulo tinha as cartas na mão. Eu não sou mais o mesmo. A Ana eu não deixarei que nada aconteça a ela. Rafael exclamou, a determinação queimando dentro dele. E a força do seu amor pode mesmo superar as sombras do passado. Você vai descobrir, Rafael. Você vai descobrir até onde seu coração aguenta, Paulo afirmou, dando um passo para trás, como que sinalizando o fim da conversa, mas com um olhar triunfante. Um aperto angustiante se formou no peito de Rafael ao ver Paulo se afastar. Ele sentiu o peso da queda que se aproximava, e a luta em seu coração se tornava mais intensa. Seria ele realmente capaz de proteger Ana? Enquanto a chuva continuava a cair, misturando-se com a agonia da sua decisão, Rafael sabia que uma escolha inevitável se aproximava. O tempo estava se esgotando e a verdade não tardaria a vir à tona. Ele se virou e começou a correr de volta em busca de Ana, mas uma nova pergunta brotou na sua mente. O que Paulo realmente queria e estaria ele preparado para o que estava por vir? A mente de Rafael não cessava ao longo do caminho de volta. O que Paulo havia dito ecoava em seus pensamentos, um verdadeiro turbilhão de incertezas e temores. Como ele havia chegado a esse ponto? O amor que sentia por Ana era genuíno, mas agora havia uma sombra sinistra pairando sobre eles. Uma ameaça que ele nunca imaginou que poderia existir em sua nova vida. Assim que entrou em casa, o cheiro do jantar preparado por Ana trouxe uma breve sensação de alívio. O aroma das especiarias domesticou um pouco da sala, mas o peso no peito de Rafael não diminuía. Ele se aproximou da cozinha, onde Ana estava, e a viu tão concentrada em seu trabalho, olhos brilhantes, um sorriso suave se formando ao ver o marido. Aquela imagem deveria trazer paz, mas ao contrário, acentuou a angústia dentro dele. Oi, amor, como foi o seu dia? Perguntou Ana, com uma voz doce que fez o coração de Rafael apertar. Foi complicado, ele respondeu, hesitando nas palavras, tentando escolher as melhores para não alarmá-la.
Ana franziu o senho, percebendo a carga emocional nas palavras dele. Se precisar desabafar, sabe que estou aqui, né? O olhar dela era de preocupação, e Rafael se lembrou da conversa que teve com Paulo. Tudo estava conectado, e ele tinha que proteger Ana a qualquer custo. Ele chegou mais perto, segurou as mãos dela e viu que a inquietação dela se refletia em seus olhos. Aquela mulher era a razão pela qual ele lutava, mas como poderia mantê-la a salvo? Como poderia blindá-la dos fantasmas que insistiam em assombrá-los? É melhor que você não saiba sobre isso, Ana, disse ele, a voz firme, mas a dúvida manifestando-se na sua mente. Não quero te preocupar com meus problemas. Ana o olhou com um toque de desconfiança. Você sabe que eu sempre prefiro saber a verdade. Fico mais preocupada quando você se afasta. O que está acontecendo, amor? Ele queria contar tudo. Queria desabafar a carga que sentia e a pressão de ter seu passado batendo à porta. Mas o impacto das palavras de Paulo ainda estava fresco em sua mente. Seria egoísmo expor Ana a essa realidade? Ou a proteger ainda mais a estava isolando? É só uma situação difícil no trabalho, mentiu, mas ao dizer isso, Rafael percebeu que cada palavra era como um peso em suas costas. Ele estava se afundando cada vez mais numa mentira que poderia ficar insustentável. O trabalho deve ser complicado mesmo, disse Ana, com uma expressão de empatia. Lembre-se que estou ao seu lado sempre. Ele sorriu levemente, mas a culpa corroía seu coração. Em um impulso, puxou Ana para mais perto. Desculpe por não poder te contar agora. Prometo que tudo vai ficar bem. Mas enquanto a abraçava, o pensamento da conversa com Paulo voltou, como um eco distante. O que haveria de tão ruim se seu passado realmente aparecesse? E como isso afetaria tudo o que ele havia construído? Cada promessa parecia se desvanecer diante da incerteza. Naquela noite, enquanto Ana dormia tranquilamente ao seu lado, Rafael ficou acordado, perdido em pensamentos. O peso da decisão que precisava tomar pesava mais do que qualquer tempestade. Ele sabia que em algum momento teria que enfrentar seu passado. Mas até lá, como poderia proteger Ana? Um novo dia surgiria, e ele teria que decidir como responder ao chamado de Paulo. Mas até quando poderia esconder essa verdade? E o que aconteceria assim que o passado explodisse em suas vidas? No silêncio da noite, com os olhos fixos no teto, Rafael se perguntava se ainda havia tempo para consertar as coisas. Se somente as promessas bastassem ou se seria necessário algo bem mais ousado. A linha entre o amor e o medo se tornava cada vez mais tênue. E uma nova mensagem se aproximava como uma sombra. Quando o celular apitou, Rafael imediatamente soube que aquilo poderia mudar tudo. Olhou para a tela e leu o nome. A respiração falhou por um instante. Quem enviaria uma mensagem àquela hora? O que estaria prestes a ser revelado? Rafael não conseguia afastar a sensação pulsante de que algo grande estava por vir. O brilho da tela do celular cortou a escuridão do quarto, iluminando seu rosto tomado pela ansiedade. O nome que piscava era de Paulo. O simples fato de receber uma mensagem dele àquela hora trazia uma avalanche de sentimentos: medo, curiosidade. Um frio na barriga que lembrava suas mais sombrias revisitações do passado. Sem pensar duas vezes, ele apertou o botão para abrir a mensagem. Precisamos conversar. Encontrei algo que pode mudar tudo. Só isso. Aquilo eram palavras curtas, diretas e carregadas de um peso tão suficiente para deixar Rafael em um estado de alerta. Precisamos conversar. A frase ecoou em sua mente como um aviso. Ele sabia que, independentemente do que Paulo tinha a dizer, provavelmente não seria nada bom. Desviou o olhar para Ana, que dormia tranquila, o rosto sereno refletindo inocência e amor. A presença dela o trouxe um pouco de paz. Mas quanto tempo ainda conseguiria suportar essa dualidade? Sua vida estava em um constante jogo entre o amor e o medo, e no fundo, ele temia que essa balança balançasse, quebrando tudo ao seu redor. Ele respondeu. Sobre o quê? O tempo parecia passar lentamente enquanto aguardava a resposta. Cada segundo era como uma eternidade. A mensagem finalmente chegou. Eu não posso falar por mensagem. Amanhã, às 10 horas, estaremos nos mesmos lugares que antes. O lugar do café. Aquelas palavras causaram um aperto no coração de Rafael. Lembranças de encontros passados passaram pela sua mente como imagens em um filme. Era ali, naquele café sutil e acolhedor, que eles costumavam desabafar e planejar. Mas agora, o que seria uma conversa simples poderia desvelar velhos fantasmas. Quando a manhã finalmente chegou, Rafael se vestiu de maneira rápida, mas seu coração estava a mil. Ele não sabia se estava preparado para ouvir o que Paulo tinha a dizer. A pressão em seu peito aumentou enquanto caminhava em direção ao café. O aroma de café fresco não conseguiu acalmar sua mente tumultuada.
Ele entrou e percebeu a mesa que costumava ser seu porto seguro. Mais uma vez encontrou Paulo sentado, um semblante sério, mas algo em seus olhos gritando por desespero. Rafael, começou Paulo, a voz tensa. Sinto que estou te trazendo más notícias. O que eu descobri não é fácil de engolir. Rafael prendeu a respiração, esperando que as palavras seguintes não fossem as que ele temia. De repente, tudo que ele tentará esconder parecia estar à beira da superfície, pronto para explodir. O que você encontrou? A voz saiu quase como um sussurro, mais um instinto do que um ato consciente. Paulo hesitou, olhando ao redor, assegurando-se de que ninguém estava prestando atenção. Lembra daquelas conversas sobre a sua cidade natal? Me aprofundei nas investigações. E há conexões que você não imaginaria. As veias de Rafael gelaram. Ele se lembrava das pequenas cidades, das vidas humildes que ali existiam. Havia pessoas que poderiam colocá-lo em um dilema, e agora Paulo falava de conexões. O que quer que surgisse ali, poderia colocar Ana em perigo, poderia expor segredos que ele se esforçara por manter enterrados. Você precisa me contar agora mesmo, Paulo. A urgência nas palavras de Rafael era clara, e seu batimento cardíaco subia à medida que a tensão aumentava. Paulo respirou fundo, e a gravidade do seu estado se tornava mais evidente. Acontece que algumas dessas pessoas não têm boas intenções, e uma delas está atrás de você. Rafael sentiu a terra se mover sob seus pés. O que isso significava para Ana? Para a vida que ele havia construído? Eu não sei como, mas você precisa fazer uma escolha, e rápido. O tempo está correndo e não podemos mais adiar isso. As palavras de Paulo ficaram martelando em sua mente. O que ele escolheria? Proteger Ana ou enfrentar seu passado de uma vez por todas? Naquele momento, a vida como ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. E as sombras de seu passado já podiam ser vistas se aproximando. O coração de Rafael disparava como um tambor na cabeça. A mesa do café, antes um símbolo de conforto e partilha, se tornará um campo de batalha em sua mente. Olhou de novo para Paulo, que relutava em continuar. Havia um frio intenso no ar, e as palavras não ditas eram como lâminas afiadas, cortando mais fundo a cada segundo. Rafael, Paulo insistiu, quebrando o silêncio pesado. Você não tem ideia do que está em jogo aqui. A pessoa que está atrás de você, ela é poderosa, e não vai parar até conseguir o que quer. A cada sílaba, a realidade ficava mais clara e aterradora. Rafael se lembrava de seu passado, das escolhas que fizera, e como elas ainda tinham o poder de afetar sua nova vida, sua nova família. Ele tinha fugido daquela cidade, fugido de fantasmas, mas nunca pensou que aqueles esqueletos entrariam de novo em sua vida, arrastando-se como sombras. A quem você se refere? Perguntou, as palavras saindo com um esforço. Vitor. Ele nunca esqueceu o que aconteceu e agora ele está na sua cola. Eu tentei encontrar algo que pudesse servir de proteção, mas as coisas são mais complicadas do que imaginávamos. O nome Vitor ressoou em sua mente como um sino. Uma lembrança sombria, de um amigo que se tornará inimigo. O que havia começado como uma disputa sobre conceitos de honorabilidade e lealdade acabará se transformando em uma jornada de traição que o deixará marcado para sempre. E se eu não fizer nada? O que pode acontecer? Rafael indagou, tentando manter a voz firme. Paulo balançou a cabeça, um misto de pena e preocupação em seu olhar. A última vez que você encontrou Vitor, as coisas ficaram feias. Ele não vai hesitar em usar métodos imorais para conseguir o que quer. Rafael sentiu um nó na garganta. Imaginou Ana, inocente e despreocupada, caminhando pelas ruas com um sorriso que derretia seu coração. Precisava proteger aquela luz. Mas como poderia fazer isso sem trazer o passado de volta para atormentar tudo que ele construíra? O que eu devo fazer, Paulo? A voz soou quase como um pedido de socorro. Você precisa retornar à sua cidade. Encarar isso de frente antes que alguém o faça em seu lugar. A única forma de assegurar a segurança de Ana é confrontar Vitor. Atravessar este campo minado no qual você se meteu. A ideia de voltar o torturava. Por mais que seu passado chamasse, ele duvidava que conseguiria. Mas o passado e o presente estavam ligados por um fio invisível, e cortar esse laço poderia trazer consequências irreversíveis. E se eu falhar? Rafael murmurou, quase sem querer ouvir a resposta. Então você arrisca perder tudo. E talvez nem mesmo tenha uma nova chance de começar de novo. As palavras de Paulo ecoaram em sua mente como um mantra. A decisão estava nas suas mãos. No entanto, Rafael sabia que o caminho à frente estava envolto em neblina. Ele respirou fundo, sentindo o peso da escolha se instalar em seu peito. Uma lágrima escorreu pelo canto do seu olho. Ele se permitiu um instante de dúvida, mas logo cerrou os punhos. Era hora de agir. Se eu voltar, você virá comigo?
Perguntou, os olhos firmes. Eu estarei com você, Rafael. Só não posso prometer que as coisas terminarão bem. Paulo forçou um sorriso, mas era claro que ambos sabiam que o que estava por vir era incerto e potencialmente devastador. Sentindo que a jornada havia começado, Rafael se levantou, determinado a enfrentar seu destino. Quando virou as costas para aquela mesa onde tantas histórias haviam sido contadas, ele sabia que uma nova história estava prestes a se desenrolar, e tudo dependia de um passo corajoso em direção ao passado que ele tanto temia. Ao sair do café, um raio de luz atravessou as nuvens. Era o primeiro sinal de um novo começo ou prenúncio de um caminho sombrio. Ele não sabia. Mas a única certeza que tinha era que, a partir daquele instante, não havia mais retorno. Rafael olhou para o horizonte, respirando o ar fresco da manhã. Agora todo o caminho o levava de volta. E com isso, um aviso ecoou dentro dele. Ele tinha que estar preparado para o que o aguardava, pois não era apenas seu passado que o perseguia. Outras forças mais sombrias estavam em movimento, e ele tinha que descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Rafael caminhava pela cidade como se estivesse sempre em alerta, cada passo pesado pelo peso do passado e a pressão do futuro. Enquanto passava por ruas familiares, sentia cada esquina sussurrar memórias de tempos mais simples, momentos que ele havia deixado para trás com um desejo ardente de reencontro. Mas agora aquele desejo se misturava com um pavor sutil, como uma sombra que não se atrevia a sair da escuridão. É tudo culpa do Vitor, pensou, o nome queimando sua língua. O que antes era um amigo agora parecia um espectro, um lobo à espreita em meio ao relvado da infância que havia deles. Enquanto caminhava, lembrou-se das tardes passadas brincando no parque, da risada inocente de ambos e da traição que destruíra tudo. Seus pensamentos foram interrompidos pela vibração do celular. Era Ana. Ele hesitou por um momento, o olhar fixo em uma fileira de árvores que balançavam suavemente ao vento. O coração pulsava rápido enquanto a tela exibiu seu nome. Devemos nos encontrar? A mensagem perguntava. A dúvida apertou seu peito. Estaria ela a salvo sabendo que ele estava prestes a confrontar suas sombras? A tentação de evitar a verdade o envolvia como um cobertor quente, mas o amor que sentia por Ana era mais forte. Ele respondeu rapidamente, combinando um encontro no mesmo parque onde havia tantas recordações. Cada palavra, cada tecla pressionada, ardia com a urgência de quem luta contra o tempo. O que era um passeio simples agora se tornava uma possibilidade de despedida. Ao chegar ao parque, os cheiros das flores e o canto dos pássaros o levaram a um espaço que parecia distante dos seus problemas. Ana estava sentada em um banco, seu olhar fixo no céu. Quando ela o viu, seu rosto iluminou-se com aquele sorriso que sempre o fazia sentir em casa. Mas por trás daquele sorriso, ele percebeu uma sombra de preocupação. Como ele poderia lhe contar que o passado estava mais vivo do que nunca? Oi, amor, ela disse, levantando-se para abraçá-lo. Rafael sentiu o calor dela e a força que emanava do toque. Paralelamente, um frio na barriga o lembrava da tempestade que se aproximava. Oi, Ana. Desculpe por chamar você aqui. Eu precisei te ver antes de enfrentar algumas coisas, ele murmurou, incapaz de esconder a tensão na voz. Ana estreitou o olhar, percebendo a gravidade da situação. O que está acontecendo, Rafael? Você parece distante. Ele hesitou, procurando as palavras certas para não assustá-la. É sobre Vitor. Ele está atrás de mim, e eu preciso resolver isso. O silêncio que se seguiu era opressivo. Cada segundo parecia um ataque, as mensagens não ditas pesando entre eles. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Estou aqui para ajudar, ela respondeu, a determinação brilhando em seus olhos. Aquela era a resposta que ele gostaria de ouvir, mas ao mesmo tempo, o desejo de protegê-la crescia. Se eu falhar, eu não posso deixar que você se machuque também, ele retrucou, bebericando suas palavras com cautela. Ana segurou sua mão, os dedos entrelaçados como um laço de força e presença. O passado pode ser pesado, mas não tem o poder de mudar o que temos agora. Não sinta que você precisa carregar isso sozinho, Rafael, ela disse com a voz suave, mas repleta de firmeza. Os sentimentos dentro dele agitaram-se como águas revoltas. Rafael queria acreditar nas suas palavras, mas o medo o prendia. E se essa fosse a última vez que se vissem? Ele sabia que os riscos eram altos. Poderia tudo acabar em desilusão e dor. Mas ao mesmo tempo a luz daquela conexão oferecia um caminho alternativo, um vislumbre de esperança em meio à escuridão. Foi quando ele decidiu, eu não posso deixá-la em risco. Mas talvez eu não possa ir embora sem que você saiba quem eu realmente sou. Rafael respirou fundo, sentindo que o peso sobre seus ombros só aumentava.
Estou preparado para tudo, Ana respondeu com um olhar intenso, ao mesmo tempo desafiador e acolhedor. Talvez eu deva te contar a verdade sobre o que aconteceu entre mim e Vitor antes que pudesse terminar a frase. Uma figura familiar e ameaçadora surgiu ao fundo. Rafael gelou os instintos, gritando que aquele era um momento crucial. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele sabia que a tempestade estava chegando, e não seria apenas o seu passado. O presente estava prestes a ser testado de maneiras inesperadas. A pergunta pairava no ar: eles estariam prontos para encarar a realidade que estava prestes a desabar sobre eles? A figura se aproximava e o mundo ao redor começou a girar em uma espiral de tensão. Vitor, com um olhar carregado de ressentimento e arrogância, interrompeu o momento entre Rafael e Ana. Então o primogênito volta para casa. Que bom ver você, Rafael, disse Vitor com um sorriso que nunca poderia ser descrito como amigável. O tom de sua voz reverberava ameaças disfarçadas e Rafael sentiu a pressão no peito aumentar. Ana, percebendo a mudança no ambiente, apertou a mão de Rafael como se pudesse transmitir força através do toque. O que você quer, Vitor? Rafael perguntou, sua voz carregada de determinação. Eu vim buscar uma conversa que devemos ter, não acha? Vitor disse, olhando para Ana. Mas talvez seus problemas com o passado te deixem um pouco distraído. Ele se virou, caminhando em um círculo, como se estivesse avaliando o quanto os fragilizados laços de confiança poderiam ser rompidos. Rafael travou os maxilares, a raiva fervendo dentro de si. Se você tem algo a dizer, diga de uma vez. Não tenho medo de você. Vitor sorriu, um sorriso que quase doía, e então apontou para Ana. O que me assusta é que você parece ter colocado essa mulher inocente no meio disso tudo. Você sabe o que eu posso fazer, Rafael? Você não está apenas jogando com a sua vida, está jogando com a vida dela também. As palavras de Vitor eram como um soco no estômago de Rafael. Ele não podia deixar que Ana sofresse por suas escolhas. Com os olhos fixos em Ana, ele tentou transmitir calma, mas sabia que o tempo estava se esgotando. Vitor, isso é entre nós. Deixe Ana fora disso, Rafael implorou. Ele tentava disfarçar a fragilidade em sua voz. Mas a verdade era que a tempestade que ele havia temido e evitado estava se aproximando rápido. Vitor se aproximou, e ele podia sentir a hostilidade emanando dele. Você voltou, Rafael. Há muito tempo calculo suas decisões. Você não é o mesmo garoto que fugiu. E agora, adivinhe? Eu não deixarei você sair novamente. Não sem que você pague por ter me abandonado. Ana, que estava em pé ao lado dele, exibia uma expressão de resiliência. Se você está aqui para ameaçar, saiba que não terá sucesso. Rafael é muito mais do que você pensa. E eu estarei ao lado dele, independentemente do que você tem em mente. Rafael sentiu a adrenalina disparar, a bravura de Ana inflando seu espírito. Ela não estaria sozinha, e isso reforçou sua confiança. E se você tiver algum problema com isso, Vitor, você pode lidar comigo diretamente, disse Rafael, com uma nova determinação na voz. Como você é ingênuo, Rafael. Tem certeza que está preparado para o que vem em seguida? Pense bem. Vitor tirou um envelope do bolso, balançando de forma provocativa. Posso fazer esse relacionamento desmoronar frente aos seus olhos. Estas são as coisas que você esconde. Coisas que podem muito bem arruinar você e os seus. Rafael sentiu um frio na espinha, mas decidiu não recuar. O que está nesse envelope não pode me tocar. Você pode ameaçar o que quiser, mas não o nosso amor. Cada palavra que ele proferiu era uma barricada contra a tempestade que Vitor tentava criar. Mas Vitor apenas sorriu, um sorriso sinistro. Vamos ver o quanto esse amor é forte, então. Ele se virou saindo do parque, deixando Rafael e Ana em um misto de tensão e alívio. O ar ainda estava pesado, mas estava claro que a batalha estava apenas começando. Rafael respirou fundo, voltando-se para Ana. Sinto muito por isso. Eu não queria te envolver nessas coisas. Não me peça para sair, Rafael. Estamos juntos nisso, e eu confio em você. Cresci entendendo que o amor verdadeiro é mais forte do que qualquer tempestade. Vamos encarar isso juntos, ela disse, tomando as mãos dele. O calor do toque dela o abraçou como um cobertor quente em uma noite fria. Ele olhou nos olhos dela, verdadeiramente vendo-a pela primeira vez. A força, a vulnerabilidade e o amor refletido em seu olhar eram tudo o que ele precisava. Prometo que vou proteger você e suas filhas. Vou enfrentar Vitor de forma definitiva. Não posso deixar o passado arruinar nosso futuro. Ana sorriu, um sorriso radiante que iluminou sua face. Isso é tudo que eu precisava ouvir. Vamos lutar por isso.
Enquanto davam as mãos e saíam do parque, Rafael sentia que não importa o que acontecesse, o amor que compartilhavam era mais forte do que qualquer sombra do passado. Se era para lutar, ele lutaria, e faria tudo o que estivesse ao seu alcance para proteger aquilo que mais importava. E assim, no horizonte, um novo amanhecer surgia. Com coragem no coração e amor em suas almas, eles se preparavam para enfrentar o que estava por vir, juntos. Agora, escute bem. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te tocar. Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação incrível. Vamos juntos espalhar o amor e a força das escolhas sábias.